E o tema da nossa palavra hoje é: a letra mata, mas o Espírito justifica. E eu queria que você falasse para quem está do seu lado isso: o Espírito justifica. Então nós temos Paulo, que nós falamos domingo passado, contamos um pouco da história dele. Ele é quem fala isso no livro de Coríntios, e ele traz, olha, a letra mata, mas o Espírito justifica. E o que a gente vai fazer hoje, nós vamos andar nessa passagem, andar nessa palavra, a fim de que o Espírito Santo possa trazer vida ao nosso coração. E especificamente no culto das 9, a gente teve um mover sobrenatural de Deus, e eu creio que vai ser assim novamente. Amém? Vamos abrir nossa palavra, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 a 6. 2 Coríntios 3, 4 a 6. E nós vamos passar por essa introdução falando sobre a vida de Paulo, o que levou Paulo a escrever isso, mas o cerne da nossa pregação hoje vai ser falar sobre Estevão e como Deus usou a vida de Estevão. Então Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e ele fala assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é que a nossa confiança em Deus não vem das nossas obras, não vem do que nós fazemos. A nossa confiança em Deus vem por meio de Cristo. Amém? Versículo seguinte. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que Paulo está explicando nesses versículos é o centro da fé cristã. É a base para o cristão. Ele está dizendo, para aquele que crê em Jesus, a nossa suficiência não vem do que nós fazemos, mas ela vem de Deus. A nossa capacidade, a nossa, a forma que a gente tem de realizar coisas, não vem pelo nosso proceder, mas vem pelo Espírito de Deus que nos dá vida. E eu quero só lembrar para nós, o que nós vimos domingo passado, que esse Paulo que está escrevendo, ele não é alguém que não tinha uma base sólida. Pelo contrário, ele era alguém extremamente zeloso e antes de encontrar Jesus, a vida dele inteira estava baseada no que ele fazia. Então quem está escrevendo isso não é uma pessoa qualquer, é um estudioso, é alguém que se sentou aos pés de Gamaliel, era fariseu dos fariseus. Quanto ao zelo que há na lei, ele fala que ele é irrepreensível. Ele passou por jejuns várias vezes, mas quando ele encontra Cristo, ele encontra agora o caminho que leva o ser humano a Deus. E ele está dizendo que na nova aliança, nesse novo tempo que Deus abriu para o ser humano através de Jesus, a nossa confiança não está no que nós fazemos, mas está no que Deus faz. O que Paulo estava mostrando é que existe uma nova forma de vida para o cristão. E no versículo 6, ele vai terminar dizendo: o qual quem Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Meu irmão, nós somos ministros de uma nova aliança. Quando Deus olha para nós, Ele está olhando para nós e Ele enxerga cada um de nós ministros do quê? De uma nova aliança. Então, na Bíblia, existem duas alianças. Fiquei sabendo que a escola na terça-feira e na quarta foi sobrenatural. Tem alguém fazendo a escola? Glória a Deus. O que Paulo está explicando para a gente é que nós somos ministros de uma nova aliança. Se há uma nova aliança, há uma antiga aliança. Pode deixar o versículo, eu preciso dele porque eu quero que o pessoal leia mesmo. Então, se há uma nova aliança, há uma antiga aliança. E ele vai dizer, não da letra, mas do Espírito. Paulo está dizendo então que nós somos ministros de uma nova aliança, não por força do nosso conhecimento, mas por força do Espírito Santo. E eu quero deixar claro que Paulo não é contra o conhecimento, que Paulo não é contra o ensino, mas que Paulo é contra a nossa vida estar baseada nisso. A nossa vida não pode estar baseada no quanto nós temos estudado, estudamos ou estudaremos no que nós sabemos. A vida do cristão está baseada no poder do Espírito que dá vida à Escritura. No poder do Espírito que traz luz a Jesus em tudo que a gente lê. Então, quando Paulo fala a letra mata, mas o Espírito justifica, ele não está dizendo que a Bíblia mata, ele está dizendo que a Bíblia, longe do Espírito, é mal compreendida e coloca o mérito humano como base das coisas, e por isso mata. O que Paulo está escrevendo é que a letra fria dos 10 mandamentos vai matar o ser humano, porque ele está distante, ele está longe, ele está fora, mas a forma de Deus tratar a mim e a você hoje não é mais com uma lei que está fora, é com Cristo que reside dentro.
é com o Espírito que transforma o nosso coração. E é por isso que ele vai falar não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a única forma de nós termos vida é através do Espírito Santo. A única forma de nós vivermos essa vida é através do Espírito Santo, que traz vida a tudo que nós fazemos. E esse Espírito Santo nos capacita a sermos ministros de um novo tempo, ministros de uma nova aliança. E aqui eu quero, depois de rapidamente explicar isso, eu quero mostrar um pouco, através da vida de Estevão, do que Paulo pode ter vivido. Por quê? Porque a conversão de Saulo, que a gente viu domingo passado, foi no capítulo 9 de Atos. E eu quero ler com vocês o que acontece no capítulo 6 e o que acontece no capítulo 7. Porque antes de Paulo se encontrar pessoalmente com Cristo, ele se encontrou com Estevão. E Estevão é um relâmpago, é um raio de luz, é uma pequena amostra do que Paulo viria ali na frente. Então, muitas vezes, a gente até ter o nosso encontro pessoal e direto com o Espírito Santo e com Cristo, Deus vai levantar alguém para abrir os nossos olhos. Deus vai levantar uma igreja cheia de graça, de poder, de vida, que mesmo sem a gente entender, vai nos despertar a curiosidade. E eu imagino que o encontro de Saulo com Estevão foi aquele encontro dele dizer assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Então, antes de entrar propriamente em Estevão, eu roubei as anotações que a Shayla fez no domingo passado da minha pregação. Carinhosamente, a gente estava no avião essa semana e eu falei, eu tenho que pregar domingo. Aí ela, quer ver minhas notas da última pregação? E eu falei, quero. E não achei ali muita coisa de valor. Mas, estou brincando, tinham coisas poderosíssimas. Mas uma coisa eu achei melhor do que todas as outras. Porque ela começava dizendo assim, que Jesus apareceu para Saulo, e a pergunta foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ela anotou assim, um Cristo que se identifica com a igreja a tal ponto que perseguir a igreja é perseguir Jesus. E aquilo eu fiquei pensando, porque quando Jesus encontra Saulo, Jesus não falou, por que você está perseguindo os apóstolos? Por que você está perseguindo meus filhos? Jesus falou para ele, por que você está me perseguindo? Olha que privilégio nós temos de, na nova aliança, Jesus viver em você e com você. E Jesus chamar a tal ponto que ele fala, o que acontece contigo é como se estivesse acontecendo comigo. Meu Deus, parabéns. Jesus é maravilhoso. E agora eu quero entrar na história de Estevão. Porque Estevão, ele é um símbolo do que aconteceu com uma pessoa comum, com alguém normal. E nós vamos ver na vida de Estevão esse exemplo claro do que Paulo escreveu no livro de Coríntios. Então vamos lá, Atos capítulo 6. Nós vamos começar mostrando quais eram as características que Estevão tinha. Atos capítulo 6, versículo 3. O que acontece antes desse versículo? A igreja cresceu, houve uma multiplicação de discípulos, a graça de Deus está sendo derramada, a sombra de Pedro está curando, pessoas estão entregando seu coração, e a igreja tinha um papel fundamental na transformação do dia a dia das pessoas, de forma que entre eles não havia ninguém passando necessidade, ninguém passando fome, e a nossa oração tem sido, faz de novo, Deus, faz de novo no nosso meio. E agora a igreja cresceu tanto que os apóstolos estão se sentindo sobrecarregados com todas as funções do dia a dia da igreja, e eles levantam diáconos, eles levantam homens para que eles possam fazer essa ajuda acontecer. E aqui no versículo 3 vai ter como que tinham que ser esses homens. Diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Fala para quem está do seu lado assim, boa reputação. Você vê que a primeira coisa que foi colocada são homens de boa reputação. Porque a graça de Deus nos salva, nos liberta, mas é necessário que nós, como cristãos, possamos dar um bom testemunho ao mundo. E dentro do Evangelho, Deus quer levantar pessoas de boa reputação. Agora ele continua dizendo, cheios do Espírito e de sabedoria, diga amém. Porque você já imaginou você se encontrar com uma pessoa de boa reputação, cheia do Espírito e cheia de sabedoria? Cheia do Espírito Santo, alguém que você olha e fala, meu Deus, a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas não é só cheia do Espírito Santo, ela está cheia de sabedoria. Meu Pai eterno, aos quais encarregaremos deste serviço, versículo 4, que era servir as mesas, enfim. E quanto a nós, olha o que Pedro está dizendo, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Então veja que o ministério da palavra não é contra o Espírito. Não é, então o Espírito Santo não quer que a gente estude, não. O Espírito Santo quer que a gente estude tomado por rema, por revelação divina que só o Espírito Santo traz. O Espírito Santo quer que a gente se aprofunde no ministério da palavra, vendo em toda a Bíblia uma pessoa, Jesus. Ele quer que a gente leia sobre Gideão, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre todos esses, e o Espírito Santo fala, isso era um sinal do que viria. Então os apóstolos se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Gente, é a primeira vez que o nome Estevão vai aparecer na Bíblia. E entre um culto e outro eu estava conversando com meu pai e a gente ficou viajando nas possibilidades que deveriam existir entre esses homens. Porque era muito poder de Deus sobre todos eles. E a Bíblia fala que Estevão, além das primeiras características, porque só para ele ser indicado, ele tinha que ter o quê? Vamos lembrar? Boa reputação, ser cheio do Espírito e ser cheio de sabedoria. Mas agora a Bíblia fala, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aleluia, meu irmão. O homem era labareda. Porque agora não só ele está cheio de sabedoria, como ele está cheio de fé. Não só ele tem a sabedoria dos céus, como ele crê. E ele novamente fala que está cheio do Espírito Santo. Vamos para o versículo 6? Podemos ir para o próximo? Aleluia. Aleluia. O 6, eu não quero o 8 não. Tá bom, pode ser o 8. Deixa, obrigado. É porque o pessoal já anotou no primeiro culto e eu pulei do 5 para o 8. Vamos lá, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder. Então, peraí. Outra característica de Estevão. Porque agora, além dele ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de fé, de boa reputação, a Bíblia fala que ele está cheio de graça e poder. Fala graça e poder no seu lugar. Isso me chama muito a atenção, porque ele estava tomado do Espírito Santo. E uma das características que existia sobre esse homem, ele era gracioso e atuava com poder. E eu quero declarar sobre as nossas vidas que Deus vai nos dar um batismo de graça e de poder. Porque o poder, quando não está baseado na graça, ele pode ferir, ele pode escravizar, ele pode, ao invés de formar filhos, formar súditos. Então você imagina que o poder de Deus utilizado por uma pessoa que não é graciosa, ele pode levantar um exército. Mas no coração de Estevão, antes de ter poder, tem graça. E graça é o que nos faz andar em ousadia e humildade ao mesmo tempo. Graça é aquilo que faz você cair de joelhos dizendo, Deus, eu não merecia nada, é tudo por Jesus. Mas ao mesmo tempo te põe de pé e fala, reine meu filho, governe. Então a graça é um instrumento de Deus chamado favor imerecido, para não deixar que nunca nós nos tornemos orgulhosos. Porque neste lugar chamado Igreja de Jesus, só há espaço para um nome, e é o nome de Cristo, que é por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Agora você vê que antes de qualquer atuação de Estevão, a Bíblia bota duas características, graça e poder. E ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não era na igreja, não. Nessa época, nem templo eles não tinham. Muitos ainda iam à sinagoga e viviam o cristianismo. Mas a Bíblia está dizendo que Estevão estava tão cheio de Deus que ele operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Imagina, meu irmão, que Deus quer te encher tanto que você é um perigo se você for malhar. Que você é um perigo quando você estiver no mercado fazendo compra. O que está dizendo é que Estevão estava tão carregado da vida divina que os sinais e prodígios acompanhavam ele, não era no lugar santo, era no dia a dia. E agora você tem um homem tomado pelo Espírito Santo, realizando prodígios e grandes sinais entre o povo. E sabe qual é a nossa oração? Faz de novo, Deus. Faz de novo, Jesus. Nos unge, nos enche de tal maneira que quando a gente sair daqui, ou quando a gente estiver no dia a dia, no trabalho, na escola, faculdade, os milagres, sinais e prodígios nos acompanham. E eu conto o testemunho que a gente ouviu semana passada, a gente foi ao circo, levamos os meninos, e aí na fila da pipoca, a menina que estava lá, era na pipoca? Viu a Charlie e começou a chorar. E aí, gostei do eita glória.
E aí ela, eu sigo você e eu quero te contar um testemunho. Há um tempo atrás você fez uma viagem, você postou o seu filho orando por você para curar alergias, problemas de pele. E ela falou assim, a minha vida inteira eu fui acompanhada por um problema severo de alergia nas minhas pernas. E nada dava jeito, tomei remédio a vida inteira. E de repente eu vi aquele stories, o poder do Espírito Santo me tocou. E a partir daquele dia, nunca mais eu tive as alergias. Chorou ela, chorou o marido que estava lá, a Shayla. Nós não sabemos como essas coisas acontecem. Mas isso é muito legal, porque às vezes, gente, a gente não sabe qual é um stories. Uma criança orando, e de repente o Espírito Santo fala, eu quero agir, eu quero atuar. E o que Estevão está vivendo é algo que foge do controle humano, foge do que se aprende em curso, foge de que faculdade você fez. Você está entendendo que a Bíblia não fala nada sobre o currículo de Estevão? Ah, não, esse aqui foi alguém ensinado na escola tal. Não, esse aqui tinha o conhecimento. Não, a Bíblia traz Estevão, as únicas credenciais do Estevão eram o seguinte, o Espírito vivifica. O Espírito enche, o Espírito traz alegria. Você vê um homem tomado pela presença de Deus. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. Queridos, presta bem atenção, nem todo mundo vai entender e nem todo mundo vai aplaudir o mover do Espírito Santo. Porque o que eu imagino sendo gente normal, é que depois de um versículo, como a gente leu, depois do versículo 8, a gente tivesse aplausos e glória a Deus. Porque se tem um homem cheio de graça, de poder, curando enfermos, sarando, sinais e prodígios, a gente espera que o versículo 9 vai ser de avivamento. Mas o versículo 9 diz que levantaram-se, porém, homens para combater Estevão. Se você vai ser combatido por algo, que seja pelo mover do Espírito Santo. Que seja assim, o que Deus está fazendo? Deus não pode agir assim. E você imagina que se levantam pessoas, agora presta bem atenção, que esses são aqueles que estudavam. Esses são aqueles que gastaram a sua vida estudando o texto. Mas agora o texto está se colocando contra o Espírito. Vocês entendem que exatamente o que Paulo escreveu está acontecendo aqui? Porque Estevão está se movendo e as pessoas começam, mas quem é ele? De onde ele veio? Por que ele está fazendo isso? Vamos estudar. E eles agora começam a tentar se levantar para parar o que Estevão está fazendo. Mas eu quero declarar, o que o Espírito Santo começou na sua vida, não há nada que possa parar. O que o Espírito Santo começou, ele é a força que continua. Só para quando ele falar, para. É assim. A Bíblia inteira conta essa história. Nada pode parar o mover do Espírito. Tanto não pode parar que nós estamos aqui contando a história de Estevão. Dizendo que existia um homem cheio do Espírito, cheio de vida, cheio de fé, cheio de sabedoria. Aleluia. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Os eruditos não conseguiam resistir ao Espírito pelo qual ele falava. Você imagina que juntou todo mundo e está Estevão, um contra todos. Mas agora não é um contra todos, é um e o Espírito. E eu não sei se você já viu coisas assim acontecerem, mas quando o Espírito fala, o coração do homem treme. E lá está todos eles, e a Bíblia fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Deixa Deus agir através de você. É o Espírito Santo. E eu me lembro que na minha infância eu tive momentos de ouvir o Espírito Santo falar através de pessoas improváveis. E geralmente nas nossas viagens de férias, a gente não sabe explicar como acontecia, mas a gente ia para a casa do meu avô, da minha avó, e vinham os profetas do monte. E quando eles vinham da comunidade, eles vinham de lugares, eles tinham menos recursos que a gente, eles não falavam português perfeito. No primeiro culto, eu fui tomado pela unção deles, eu até falei menos conhecimento. Eles não sabiam falar, eles erravam a conjugação, não tinha nada. Quando você olhava para eles, eles diziam assim, daí não pode vir nada. Até o momento que eles eram tomados pelo Espírito. E de repente eles falavam com uma autoridade tal, que a gente viu poderosos se curvarem. Não a eles, mas ao poder do Espírito. E eu creio, de uma maneira que eu pude entender, Gabriel, pude entender que devia ser mais ou menos isso que estava acontecendo.
Eles se reúnem, eles tentam confrontar Estevão, mas a Bíblia fala que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E eu quero declarar algo sobre as nossas vidas. Paulo, esse Paulo que a gente está comentando nos últimos domingos, ele falou assim, que o Espírito de Deus, que Deus na sua loucura é mais sábio que o homem mais sábio que existe. Então você imagina que aqui a gente está tendo um embate da sabedoria humana com um homem, Estevão. E Deus está prevalecendo como Ele sempre faz. E eu lembro também de uma outra pessoa que aconteceu isso. Sabe quem foi? Jesus. Aos 12 anos de idade. A Bíblia fala que ele foi ao templo e que ele discutia com os principais sacerdotes e eles ficavam maravilhados com a sabedoria que existia nele. E eles falavam assim, como ele pode saber essas coisas sem ter estudado? Eu lembro do pastor Cléris um dia, ele discutindo com Deus, porque ele não queria ungir pastora. Ele veio de uma igreja onde não existia mulher pastora. E ele está voltando para o Rio de Janeiro e ele está brigando com Deus. Até o meio da viagem, se eu não me engano, foi perto de Minas Gerais, e Belo Horizonte. E ele está de Brasília até Belo Horizonte, Deus falando assim, é para você ungir a Sheila, na época minha mãe, pastora. E ele falou, eu não faço isso. E ele falou com Deus, eu não faço isso porque na tua palavra não existe isso. E Deus falou com ele assim, eu sou a palavra. E ele falou, nisso não existe ética. E Deus falava com ele, eu sou a ética. E ele falou que foi 8 horas brigando com Deus até parar o ônibus em algum lugar que parava e ele pegar o telefone e falar, minha filha, eu tive a pior briga com Deus da minha vida, mas eu quero dizer que ele prevaleceu. E eu não sei o que dizer, isso vai contra o que eu creio, mas eu quero me render. Queridos. Aleluia. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Versículo 11. Então, subornaram homens. Gente, olha o que está acontecendo. Subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Para um pouco, parêntese rápido. Vocês têm ideia que eles usaram o dinheiro para parar o mover? Eles usaram os recursos que eles tinham para tentar parar o Espírito Santo. E nós, na nossa generosidade, a gente faz o oposto disso. A gente usa os nossos recursos para dizer mais Espírito Santo. A gente usa parte do que chegou nas nossas vidas para a gente potencializar o reino de Deus. Glória a Deus. Como é bom estar do lado que está tentando abrir caminhos para o reino de Deus, amém? E não fechá-los. Mas vamos lá para o versículo 12. E ali eles sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Imagina essa situação. Agora Estevão está sendo levado ao sinédrio com a maioria das pessoas contra ele, e ele vai ter que se defender, vai ter que defender a sua fé. Vamos para o versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra a lei, o lugar santo. 14. Porque temos ouvido ele dizer que Jesus o Nazareno vai destruir, enfim, 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto, como se fosse o rosto de anjo. Não vale um glória a Deus mais forte. Não vale um aplauso a Jesus, porque é isso que o Espírito Santo faz. Porque seria mais fácil a gente ter colocado o final desse versículo quando estava acontecendo curas, sinais e prodígios. E as pessoas que foram curadas, e as pessoas que foram visitadas por um milagre, viram a Estevão como se fosse um anjo, mas aqui não. O que a Bíblia está dizendo é que os opositores de Estevão, aqueles que queriam paralisar, aqueles que queriam travar o que estava acontecendo no mundo espiritual, olharam para Estevão e viram ele como o rosto de um anjo. Está preparado para você vivenciar coisas maravilhosas? Deus, obrigado, 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 obrigado. Agora começa o capítulo 7. O que nós vamos ver no capítulo 7? A defesa de Estevão. Não tem como ler, porque ele vai passar 50 versículos defendendo a sua fé. Mas 50 versículos mostrando que a fé cristã não veio do nada. Ela começa lá em Abraão. E ele vai dar uma aula sobre a história de Israel e sobre tudo que eles viveram. Mas aqui entra um outro ponto que eu quero falar. Que além de Estevão ser cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria, de boa reputação, eu quero botar mais um presente que o Espírito Santo deu a Estevão: coragem. E eu quero que você fale isso no seu lugar: coragem.
Porque o Espírito Santo nos unge muitas vezes para defendermos e guerrearmos batalhas pontuais. E sem ele, a gente não conseguiria. E agora um homem foi levado ao sinédrio, todo mundo parado, indo julgar esse homem. E eu quero só dizer que o principal ali dos judeus era um jovem chamado Saulo. O principal que estava lá era um menino prodígio da época chamado Saulo. E agora Estevão vai defender a sua fé. Depois você lê em casa, mas eu quero ler só o versículo 1, 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote. Lembra que teve outra pessoa que também foi arguída pelo sumo sacerdote? O nosso mestre Jesus. Lá está Estevão, na mesma posição que Jesus esteve, mas também com o mesmo espírito que pairava sobre Jesus. Aleluia. É isso assim? E aí Estevão vai colocar no versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou da mesma atmosfera, formação, ambiente, nação que vocês. Ele não os coloca de fora de ser um dos filhos de Abraão e de ser um israelita. Ele não diz assim, olha, eu estou repudiando isso tudo. Não, ele está dizendo, eu sei exatamente da onde eu vim e da onde nós viemos. Nós somos irmãos, mas a coisa linda é que ele fala, eu nunca vou deixar o meu passado desenhar o meu futuro. Porque por mais que a gente seja irmão e tenha a mesma base de fé, há um ponto de mudança. Quando o Messias apareceu, eu criei nele. É isso que Estevão vai falar. Quando o Messias apareceu, eu me rendi a ele. E aqui eu quero ler com vocês o versículo 50, ou 51. Pode ser o que eu botei no primeiro culto, 51. Porque depois de contar a história inteira, gente, fecha aí, porque está todo mundo lendo já. Obrigado. Esse eu não quero que vocês leiam. Porque depois de contar a história inteira, a primeira vez que eu li, eu pensei assim, ele está se fazendo um com eles. Ele está amenizando. Ele está ali contando a história inteira. E ele vai contando coisas brilhantes. Alguém já leu o Atos 7? É ou não é? Ele vai contando a história inteira de Israel. E parece que no final, ele vai dizer assim, olha como ele chega no versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Jesus. Esse homem está diante daqueles que podem tirar a vida dele. E ele não alivia. Sabe por quê? Ele está rindo da morte, porque ele sabe que o cristão vive. Ele está rindo daquilo que as pessoas podem fazer, porque ele está tomado de coragem. E ele diz, vocês são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Ele estava dizendo, a lei fez vocês marcarem o corpo com a circuncisão, mas foi incapaz de circuncidar o coração. Vocês carregam marcas físicas, mas rejeitam marcas espirituais. É isso que ele está falando. A principal marca que Deus nos deu foi a circuncisão, mas não foi capaz de mudar o coração. O que ele está dizendo? A letra por si só mata, mas o Espírito justifica. Ele está dizendo, homens de corações incircuncisos e de ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meu Deus. Verso seguinte. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Pode prosseguir. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Para um pouco aí. Eu quero declarar sobre a nossa vida coragem. Eu quero declarar sobre a igreja de Cristo Jesus coragem. Eu quero declarar que o Espírito Santo não só nos enche de fé, não só nos enche de graça, não só nos enche de poder, mas nos enche de coragem para nós nos posicionarmos de acordo com aquilo que cremos. Nos posicionarmos dizendo, eu creio que aquele que começou a boa obra em minha vida é capaz de completá-la. E eu declaro sobre as nossas vidas, coragem.
Será que você pode declarar sobre quem está do seu lado? Coragem! Essa é uma das marcas de fé que o Espírito Santo traz. Coragem! Coragem para não ter medo. Coragem para quando você sofrer uma perseguição, você se manter de pé. Coragem para você não abrir mão da verdade. Coragem para você se posicionar contra aquilo que Deus está se posicionando contra também. Coragem! Aleluia! Tem ideia que isso é marca do Espírito Santo? Só o Espírito Santo pode fazer um homem comum se tornar corajoso. E dizer, daqui eu não arredo o pé. Deu para entender onde ele estava? Gente, ele não estava numa conversa não, de amigos. Ele estava diante do sumo sacerdote, diante daquele que podia dizer, olha, você vai viver ou vai morrer. Diante dos seus opositores. E ele se levanta com coragem. Aleluia! Gigantes vão cair por terra. Já imaginou? De um lado a religião, do outro lado um homem chamado Estevão, com uma coisa só, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do que o Espírito Santo produz. E eles, ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Versículo 55. Mas Estevão, olha aí, de novo, cheio do Espírito Santo. Sabe, o que a Bíblia está dizendo é que o versículo anterior, o Espírito Santo não saiu dele, não. O fato dele ter se levantado para confrontar as autoridades de Israel da época era obra do Espírito. E Deus vai levantar pessoas no nosso meio para se colocarem de pé e dizer, chega! Para confrontarmos injustiças sociais, injustiças que estão há anos, e alguém vai ter que se levantar e dizer, o Espírito de Deus paira sobre mim para dizer, chega! Aleluia! Sabe, o Espírito cai sobre a igreja. Não tem outro lugar para a gente esperar um posicionamento como esse. Não vai vir de outro lugar a salvação. Vem dos filhos. Vem daqueles que foram tomados pela presença de Deus. Aleluia. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Tem ideia que o Espírito Santo pode abrir seus olhos espirituais para você ver além das circunstâncias? No momento de maior dor, porque eu imagino que mesmo a gente sendo cheio do Espírito Santo, a nossa humanidade não vai embora. Eu imagino que Estevão podia estar ali pensando, Jesus amado, eu estou cheio de autoridade, eu estou cheio de coragem, Deus, eu estou me levantando contra aquilo que foi crido de geração em geração. Eu estou me levantando aqui para defender a minha fé diante do sumo sacerdote, que era a pessoa mais importante, diante daqueles que estudaram. E sabe qual é a resposta de Deus? Abrir os céus e mostrar que ao lado de Deus está quem Estevão cria. Você já imaginou o refrigério? De Estevão olhar e falar assim, está tudo bem, está tudo certo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Verso seguinte. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Podemos seguir? Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você tem ideia que Saulo provavelmente viu naquele dia o que anos de religião não deu para ele? Porque a lei dizia, ama, mas ele não conseguia amar. A lei dizia, perdoa, mas ele não conseguia perdoar. A lei dava uma série de requisitos que jamais ele conseguiu cumprir. E ali está um homem chamado Estevão, cheio do Espírito, vivendo tudo aquilo que ele não conseguia viver. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele podia mandar matar. Ele era tanta autoridade da cena que colocaram as roupas de Estevão nas mãos dele, mas agora ele está vendo alguém comum, com o rosto brilhando. Ele está vendo alguém comum, vendo os céus abertos. Ele está vendo alguém comum entrando em lugares que o ser humano comum não entra. Por quê?
só se entra pelo Espírito. Só se entra pelo Espírito. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Teve uma outra pessoa que orou assim. Foi Jesus na cruz. E também falaram para Jesus: desce daí, se você é Deus. E ele sofreu tudo o que ele tinha que fazer, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus também estava sobre Estevão. E a mesma oração que Jesus fez ao Pai, dizendo: Pai, recebe o meu Espírito. Estevão faz a Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Vamos para o versículo seguinte, o 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Tem ideia, gente, que a última oração ele fez de joelho. Então, ajoelhando-se, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Você já imaginou Saulo? Vendo o homem que antes de partir, se põe de joelho para orar pelos seus inimigos? Lembra que Jesus falou? Amar os amigos é fácil. Eu vou chamar um povo que vai ter capacidade de amar os inimigos. E agora a gente está vendo na vida de Estevão alguém tomado, porque eu quero dizer, não adianta você tentar imitar Estevão, irmão. Alguém te fecha no trânsito e tu se ira. Porque o ser humano normal, ele é assim. Mas aqui a gente não está vendo o ser humano normal, a gente está vendo o ser humano cheio do Espírito Santo. E essa é a diferença. É por isso que Paulo depois grita: olha, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Porque eu já vi no início na vida de Estevão e na vida de tantos outros. E agora Paulo estava vendo na sua vida que aquilo que ele não conseguia fazer, o Espírito fazia. Então, nos seus últimos momentos, Estevão se põe de joelho a orar, dizendo: Pai, perdoa-lhes, não impute a eles esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Por quê? Porque quem está em Cristo não morre. Quem está em Cristo vive eternamente. Esse é o poder que Jesus quer fazer acontecer e ser liberado através da sua igreja. Graças, sinais, maravilhas, perdão, amor. E por que Paulo fala que nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito? Porque nós podemos estudar a vida inteira e participar de conferências a vida inteira e fazer 1 milhão de escolas. Se o Espírito Santo não vier agir com poder e graça na nossa vida, o nosso coração não muda. Só a obra do Espírito Santo pode fazer cada um de nós tochas vivas do poder e da graça de Deus. Tem ideia que esse homem chamado Estevão, no momento da sua morte, orou como Jesus orou. Assim como Jesus na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado, ora: Pai, não imputa a eles esse pecado. Por quê? Porque o mesmo Espírito que pairava sobre a vida de Jesus é o que paira e é o que possibilita a igreja a ser como Jesus. O objetivo do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é colocar as marcas de Jesus em nossas vidas. E aquilo que a lei nunca conseguiu fazer, a gente recebe de graça. Não nos esforçamos para amar. De repente o amor flui através de nós e a gente começa a aprender a amar. Não nos esforçamos para fazer algumas coisas como se dependesse da gente. A gente se rende ao Espírito Santo e ele começa a fluir em nós com tanto ímpeto, com tanta força, que a nossa vida muda. E eu declaro sobre nós: ide, graça e poder, cheios de fé, cheios de sabedoria, cheios do Espírito. Para quê? Para mudar as formas como as coisas aconteciam. Para mudar o jeito que as coisas aconteciam. E eu termino citando o versículo que Paulo falou. Vamos ler de novo, 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. E enquanto a gente abre, eu quero declarar que a sua vida é esse lugar. Como um raio de luz, como um retrato do que há de vir, que vai mostrar às pessoas ao seu redor como é a vida com Jesus. Paulo então diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus.
o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Dê um aplauso ao Senhor, coloque-se de pé. Aleluia! Coloque-se de pé no seu lugar e nós vamos orar. E enquanto o louvor sobe, eu quero orar por cada um de nós, por um novo enchimento do Espírito Santo. E eu quero declarar sobre as nossas vidas a coragem, a graça, o poder, o amor, a fé, o sermos tão cheios de Deus, que venha a transbordar. O enchimento do Espírito Santo é vital na nova aliança. É o enchimento do Espírito Santo que faz as coisas acontecerem. O profeta já tinha profetizado isso, não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito. E eu quero lembrar a cada um de nós o que Paulo escreveu em Romanos, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que chamou Jesus para fora do túmulo, paira sobre a igreja, paira sobre cada um de nós. Esse mesmo Espírito que traz fé, sabedoria, alegria, ousadia, ele paira sobre nós, para que cada um de nós possa cumprir a missão que Deus nos deu. Paulo falou, nós somos ministros de uma nova aliança. E eu quero deixar bem claro, não aqui dentro, gente, não aqui dentro, mas lá fora, cada um no lugar que Deus posicionou, ministrando, trazendo à existência as realidades que Deus tem. Eu vou orar por um novo enchimento do Espírito Santo. E se você deseja isso na sua vida, levanta a sua mão, por favor. O enchimento que te faz hábil para cumprir o que Deus preparou para você. Como Paulo falou, não que a nossa capacidade venha de nós mesmos, mas Deus nos habilitou para sermos ministros desse novo tempo, dessa nova aliança. Se você puder, levante alto a sua mão. Pai, nós estamos aqui, como Estevão, comuns. E nós estamos aqui para declarar que nós precisamos do Teu enchimento, Espírito. Porque sempre que a Tua palavra fala de Estevão, fala homem cheio do Espírito. A credencial que Estevão carregava era um homem cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que a nossa maior glória foi ser encontrado por Ti e sermos chamados para pertencermos a Ti. E sermos Teu corpo aqui nessa terra, e sermos Tuas mãos aqui nessa terra. Mas nós queremos dizer que nós não conseguimos, Deus, porque o estudo não nos capacita para isso, o nosso passado não nos capacita para isso. Não existe nada que a gente possa basear a nossa confiança a não ser em Cristo. E nós declaramos que toda a nossa confiança está nele. Toda a nossa confiança está nele. Jesus, cumpre o que o Senhor falou que faria. O Senhor falou que encheria as nossas vidas do Espírito. E eu peço agora, Deus, aonde tem uma mão erguida, que venha um enchimento novo. Agora, Deus, com fogo, com graça, com poder, com sinais, com maravilhas, com sabedoria, com ousadia, com coragem. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, enche-nos, Senhor, até que a nossa vida não seja mais nossa, mas seja como a vida de Estevão, uma porta para os céus, que seja como a vida de Estevão, alguém que anuncia que o Espírito foi liberado, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu oro nessa manhã, Espírito Santo vivifica dons, Espírito Santo vivifica sonhos, Espírito Santo abre os nossos olhos, Espírito Santo, Espírito Santo, nós não somos de nobre nascimento, nós não somos pessoas, Pai, que podem se orgulhar de onde viemos, mas tudo que nós temos colocamos aos Teus pés, e nós pedimos, enche as nossas vidas com Teu óleo, enche as nossas vidas com Teu azeite,
Enche as nossas vidas com o teu poder. E nós declaramos mais e mais e mais e mais e mais, até transbordar, até transbordar, até transbordar. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.